Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende. Se ele se converter, perdoa. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a te dizendo: estou arrependido, tu deves perdoar. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos. Boa noite para todos. Realmente, irmãos e irmãs, é preciso ter muita fé para nós lançarmos a dar do fundo do nosso coração a uma pessoa que vem à noite interpelar, vem à noite ofender, e 7 vezes, até mesmo mais, vem a pedir-nos perdão. Mas mesmo assim, apesar de a gente não ter esse termômetro em nossa vida, em nossa alma, somos chamados a perdoar. E 7 vezes mais, ou seja, sempre. Somos convidados, chamados por Deus a perdoar sempre. E é um ato de fé perdoar. É um ato de fé. E para que o Senhor aumente mais a nossa fé, somos chamados pelo querer de Deus a estarmos em sua presença, a estarmos diante de sua face. Ontem, na Santa Missa, recebemos Deus a nos ensinar que é diante da sua face que mais e mais vamos querer a ressurreição e a vida. E nesses dias, aqui em nossa paróquia, começar após a missa de hoje, praticamente, nós estaremos diante de Deus 24 horas por dia, na presença do Senhor, para que nós mais e mais queiramos a ressurreição e também, meus amigos, aumente o Senhor a nossa fé, para que nós tenhamos atitudes e ações do querer e da sabedoria divina. É a sabedoria do Senhor, quando também nós deixamos ela nos envolver, que vai conduzir-nos o nosso caminho, e esse caminho será um caminho sempre de vida, e não um caminho de morte. As nossas decisões serão decisões por causa da vida, e da vida eterna principalmente, e não da morte eterna. Tudo isso porque o que vai nos iluminar é a sabedoria de Deus, é o querer de Deus. Ela, ao nos envolver, vai fazer com que nós percebamos que todos os nossos quereres, eles infelizmente não contribuem para o caminho de vida. Agora, quando nós nos abandonamos ao querer de Deus e a sua sabedoria mostra para nós o seu querer, nós somos impulsionados por essa mesma sabedoria e aumenta a nossa fé para que nós nos dediquemos ao querer de Deus. Deixemos que a sabedoria divina venha conduzir-nos a nossa vida, a nossa caminhada. Existem muitos saberes, filosofias, ideologias, várias manifestações de ideias por aí,
oriundas de tudo quanto é lugar, querendo conduzir almas, corações, pessoas, seja em vários ramos dessa vida, na política, na economia, na educação, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar. Mas o que enche e preenche realmente o mundo de verdadeiro querer é a sabedoria de Deus. E aí, quanto mais nós nos abandonamos, deixamos de ser conduzidos a essa sabedoria divina, nós vamos perceber e aumentando a nossa fé para nós cumprirmos. Ou seja, perdoar principalmente quem nos ofende, quem nos magoa, quem muitas vezes com felicidade de malignidade sobre nós, somos chamados a perdoar essas atitudes de perdão. Então, meus amigos e meus irmãos, que esses dias em que nós vamos passar diante do Senhor em adoração, com vários momentos de orações, nas nossas escalas organizadas pelos nossos irmãos, para que nós possamos estar na presença de Deus, procuremos nessa presença deixar com que a sabedoria do Senhor nos enche de vida, aumente a nossa fé. Possa talvez a nossa escala não ter sido satisfatória para mim, ou talvez para a minha pastoral, mas tende misericórdia, tende compaixão, porque isso é realmente difícil, conseguir concatenar todos os corações somente ao Espírito Santo de Deus. Então vamos olhar isso como uma ação do Espírito Santo de Deus, a tirar-me da minha instabilidade, e ao tirar da minha instabilidade, perceber o seu propósito, perceber o seu querer comigo, num horário que talvez eu não queria estar, mas se Ele está me pedindo naquele momento, vamos nos esforçar para cumprir, vamos olhar isso com lado de fé, e justamente é diante de Deus que nós vamos perceber que maravilha realmente Ele me proporcionou a estar naquele horário, naquele momento, porque foi Ele que escolheu para mim, foi Deus que escolheu para mim. Poderia ter utilizado outro irmão, uma outra irmã, mas quis utilizar esses irmãos e essa irmã para organizarmos nas nossas escalas da adoração. Então, tendo esse olhar de fé, mais e mais a gente perceber o amor de Deus, a sabedoria divina que nos enche de vida, para que nós possamos mais e mais encher toda a nossa comunidade de vida, a vida eterna, a vida divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja o nosso Deus.